Então, eu sou o professor Valderson Zusa, sou formado pela UFMS em 2007, então faz mais de 10 anos que eu tenho graduação. Da minha formação, minha área é pequenos, né? Minha área é pequenos animais. Eu sempre fiz estágio, e no meu estágio supervisionado, onde eu fiz meu estágio, eu fui empregado. Então, eu já saí da faculdade já empregado. Na verdade, desde novembro do ano anterior de eu me formar, eu já estava trabalhando, só que a veterinária responsável técnica que assinava por mim, né? Então eu não assinava nada, mas já atendia, já clinicava. Então quando eu colei grau, eu já estava empregado. Então foi ótimo, né, para a minha vida. Essa clínica que eu trabalhei lá em Campo Grande, então eu sou de Campo Grande, eu fiquei 5 anos nessa clínica e era na época, né, uma das maiores do estado. Eu costumo brincar que quando eu saí de lá, o negócio naufragou, né? Mas então, daí eu fiquei lá 5 anos. E aí eu recebi uma proposta para vir para o hospital veterinário aqui da Anhanguera. Daí eu falei, ah, beleza, né? Daí eu tava meio já. Eu fiquei 5 anos, né? E é aquela vida de plantão, sabe? Logo quando a gente se forma, é legal, né? Mas depois de um certo tempo, a gente meio que fica cansado, né? Então eu não tinha sábado, não tinha domingo, eu tinha situações de eu ir 5:30 da manhã, 4 horas da manhã atender cachorro, né? Então eu já estava bem cansado. Mas enfim, então tá tudo bem? Ok. Ah, tá, daí eu vim para cá, nunca tinha nem pisado em Dourados, nunca nem tinha vindo para Dourados. Evander, você quer falar alguma coisa? Não apertei errado aqui, professor. Não, É, beleza, então, tranquilo. beleza? Sossegado. Vou mutar aqui então, rapidinho. Ok. Então eu vim para Dourados, né? Nunca nem tinha pisado em Dourados, vim para o hospital. Só que eu fui bem doido. Eu tinha 27 anos na época, né? Então estava jovem, só que não. E, e aí eu vim para uma vaga de licença maternidade. Só que eu sempre fui assim, bem doido. Tá? Falei, não, eu vou ficar lá, né? Eu não saí de Campo Grande, não vou ficar só 6 meses, né? E tudo aconteceu, né? Desde o começo que eu cheguei aqui, fui aceito, né, pelos alunos, né? Porque o hospital veterinário ele funciona para os alunos, né? Por mais que a gente atenda a comunidade, mas ele existe em função dos nossos alunos, em função de vocês terem aulas práticas no hospital, enfim. E aí a galera gostou de mim, eu tive aceitação e aí logo eu já peguei aula, né? E fiquei. E fiquei até hoje. Então, assim, eu já ministrei várias matérias na faculdade. Eu tenho cursos em ultrassonografia, então eu sou o ultrassonografista do hospital. Pós-graduação em clínica cirúrgica, em clínica médica e cirúrgica. Também fiz uma pós pela Anhanguera de psicologia organizacional, que é só para saber lidar, né, com as pessoas. Que mais? E agora, eu sou aluno do mestrado na faculdade da UFGD. Meu projeto é sobre leishmaniose, porque é o que mais se fala, né? Aqui na área de pequenos animais, eu vou falar sobre leishmaniose felina. Então, vocês vão me acompanharem durante o curso, vocês vão ver que eu vou puxar muita sardinha para o meu lado em relação à leishmaniose, porque vocês vão sair sabendo sobre leishmaniose, pelo menos, do curso, tá? Então, é uma coisa que, desde a minha graduação, meu TCC foi sobre leishmaniose. Eu comi bola, mas eu descrevi a técnica de punção external, foi a primeira pessoa a descrever. Só que na época, né, tava louco para formar e nem publiquei, mas eu poderia ter publicado. Enfim, é isso. Daí agora, galera, por mais que eu já conheça alguns, eu quero assim, eu vou chamando aqui, se der, pode abrir a câmera para eu dar uma olhada quem são vocês, porque tem muita galera aí que eu não conheço, que eu não dei aula para o segundo semestre ainda. Então é muito chato assim desse sistema, né, que eu não tô vendo a cara de vocês. Então só pelo menos nesse momento, fala o nome de vocês e por que que vocês querem fazer veterinário. Só isso, rapidinho e pronto. A gente pode começar aí com Altamiro Emanuel.
Beleza, Altamiro, tá aí? Opa, professor. Opa. Beleza, se você puder abrir a câmera. Ai, professor, eu tô no escuro, não sei se vai dar pra ver. Espera só um minuto. Professor, você deixou seu áudio mudo. Acontece. Beleza. Beleza, Altamiro, né? Pode abrir seu microfone e se apresentar para a gente, falar o seu nome de novo e por que você está fazendo veterinário. Meu nome é Altamiro Manuel, tenho 18 anos e eu faço medicina veterinária porque é meu sonho de criança. Beleza, mas você quer trabalhar com pequenos ou grandes? Grandes. Eu tenho Grandes? intuito de entrar no quartel. Beleza, top. Muito bom. Bruna? Meu nome é Bruna, eu tenho 18 anos e eu resolvi fazer veterinária porque eu gosto muito de pequenos roedores e silvestres. E eu até tinha um, só que aí ele infelizmente faleceu e aqui também não tem muito veterinário que mexe com isso. E eu acho muito legal. Beleza, precisa mesmo, viu? Aqui na nossa cidade tem poucas pessoas que trabalham com essa parte. Carla Mota. Carla. Eu vim. Sempre fui. Oi? Oi, Carla. Oi, gente, boa noite. Eu Boa sou noite. Carla, tenho 23 anos, sou de Ponta Porã. E eu sempre quis fazer veterinária porque desde pequenininha sempre gostei, sempre tive no meio, sempre fui muito curiosa. Ia pro mangueiro, queria saber, perguntava, ficava em cima. E hoje posso falar que sou apaixonada por essa profissão. Ótimo. Então você vai querer seguir grandes, né? Sim, grandes. Beleza. Tá ótimo. Beleza. Kiara. Ai, Souza, você já me conhece. Não, mas fala, os outros não te conhecem. Tem que conhecer. Peraí, deixa eu ajeitar meu cabelo. Todo mundo tem que ouvir seu sotaque. Ai, mas tem que ligar a câmera. Liga aí rapidinho. Ai, meu Esse Deus. povo, viu? Fica veterano, fica chato. Eu sou um amorzinho. Minha câmera, tá aparecendo? Ainda não. Eu tô tentando ligar aqui, professor. Acho que não tá dando, não. Apareceu? Beleza, pra mim não, mas às vezes pra alguém. Tá travando pra vocês ou tá normal? Pra mim tá normal. Beleza. Aqui Pra mim não tá apareceu normal também. nada. Então tá, Kiara. Pode ir falando então, Kiara. Depois você manda uma foto. Então, meu nome é Kiara, eu não sou daqui de Dourados, eu sou de Fortaleza. Eu vim transferida, eu tenho 20 e tantos anos, né? 26 anos. E eu quero seguir na veterinária porque depois de muito tempo em outros cursos, em outras faculdades, porque essa não é a minha primeira faculdade, eu vi que é a única coisa que vai me fazer sentir realizada na vida. Aí eu quero muito a parte de pequenos animais e eu tenho um pezinho assim nos exóticos, nos selvagens. E Bom, é isso. muito bom, Kiara. Mas eu Ótimo. sou você mesmo, viu? Evander. Rapidinho, Evander. Agora você pode ligar o microfone. Boa noite, galera. Eu sou o Evander, tenho 39 anos e sempre foi um sonho fazer medicina veterinária para mim. Ótimo. Você quer trabalhar com grandes, pequenos? Sempre trabalhei com grandes, a vida inteira. Beleza. Muito bom.
Giovana. Eu tô sem câmera, mas eu vou falar então. Beleza, Eu Giovana. sou Giovana, tenho 19 anos, não moro em Dourados também. Estou no segundo semestre, faço estágio em clínica e cirurgia de pequenos e grandes. E entrei querendo pequenos, mas agora eu acho que eu quero reprodução de grandes. Beleza. Faz parte. Isso é comum, tá? Tudo vai mudando, até depois de formado. Tem aluno meu que a faculdade inteira queria reprodução. Agora ele saiu e tá trabalhando com carne, tipo frigorífico, essas coisas. Não, mas a gente vai testando depois as áreas. Sim, com certeza. Giovanni. Olá. Giovanni, cadê? Tem câmera, Giovanni? Beleza. Olá, boa noite. Boa Meu nome é noite. Giovanni Santana Magalhães, moro em Cuturama, distrito de Fátima do Sul. Isso. E eu tenho 31 anos. Eu trabalho na área junto com meu pai. Meu pai não é veterinário, mas é um prático. Trabalho aqui no distrito há mais de 30 anos. Eu trabalho com ele. Fui embora para Campo Grande. Tem 2 anos que eu estou de volta aqui na Cuturama e resolvi entrar na veterinária e seguir os passos dele. Beleza. Ótimo. Parabéns. Então vai ser grandes, né? Sua área? Grande e pequeno, né? Aqui nós, Tudo, por enquanto, né? nós trabalhamos com tudo. Beleza. Certinho, Ok. Giovanni. Jamile. Vocês estão me ouvindo? Tamo, Jamile, tranquilo. Boa noite, meu nome é Jamile, tenho 20 anos, eu sou da Bahia e eu escolhi medicina veterinária porque eu sempre gostei da área e hoje eu trabalho na BRF, abatedor de frango. Estou gostando muito da área e pretendo seguir esse caminho. Ótimo. Muito bom. Marcos. Boa noite, professor. Está ouvindo? Estamos. Meu nome é Marcos, eu trabalho numa agroindústria também, concorrente da Jamile aí. Trabalho na área de campo, né, extensão rural. A gente trabalha com parte de sanidade, de nutrição, supervisionado por um médico veterinário, e onde surgem muitas oportunidades, né? Então, aí que surgiu aí o projeto aí de fazer medicina veterinária para estar preparado para buscar novas oportunidades. Muito bom. Parabéns. Maiara. Peraí, professor, deixa eu ver se a câmera aqui liga. Beleza. Bom, professor, não ligou. Eu sou daqui de Dourados mesmo, tenho 33 anos, já é a minha terceira faculdade. Então, eu tô fazendo 2, eu tenho administração e eu tô tocando medicina veterinária e ciências biológicas. Eu tô no terceiro ano de ciências biológicas e a veterinária agora, primeiro ano. Eu trabalho na área VET, já tem 13 anos, agora em outubro faz 13 anos que eu trabalho em clínica veterinária. Então, eu acho que o senhor conheceu a Larissa Hermeto, ela já foi minha patroa, então, o Tiagão Cavalcante da Reprodução Animal já trabalhou comigo também. Então, eu já trabalho nisso, eu tenho um banho-tosa, eu tenho um pet shop, crio algumas raças de cachorros e também crio quelônios. Então, ainda não decidi para que lado que eu vou. Se eu vou ficar nos pequenos ou se eu vou mexer com tartaruga e o restante da turminha. Mas aí, até o final do curso a gente decide. Muito bem. Já tem uma experiência grande aí, né? Parabéns. Já. Tá fazendo curso com a gente aí. Nathalie ou Nathalie? Oi, professor. É Oi. Nathalie. Nathalie, beleza. Eu tenho 18 anos, eu sou do Paraná, não sou daqui também. E eu trabalho numa clínica veterinária. E eu sempre quis fazer veterinária desde pequena já. Daí eu segui. Muito bom.
É o sonho, né, da galera quando a gente é pequeno. Parabéns. Daí eu ainda não sei, na verdade, né? Mas eu queria mexer com exótico ou selvagem, assim, eu sou apaixonada. Beleza, já tem umas colegas aí para vocês conversarem. Monta junto, Monta um centro. Fica diferente. Fica. Rosilene. Oi, professor. Oi. Fala pra Eu gente. sou a Rosilene, aqui de Maracaju. Acho que eu sou a mais velha do curso. Capaz. Tenho 43 anos. Gosto muito de todos, né? Gosto de grandes, gosto de pequenos. Não vou decidir ainda, que gosto muito de cirurgia. Gosto de mexer nessa parte de cirúrgica. Aí vou ver em que eu vou ficar. Beleza? Tem muita história, né? Tem muita história. Tem. Beleza. Thaisa. Acho que é assim, né? Chegou minha vez, né? Chegou, filha. Boa noite, professor. Noite. Boa noite pro povo aí que eu já conheço, dos semestres. Boa noite pro pessoal novo aí. Eu sou a Thaisa, moro aqui em Dourados, eu tenho 24 anos. Já fiz outros cursos também. Estou na veterinária porque agora eu estou no que eu quero de verdade. E, assim, sou apaixonada por grandes, né? Mas, se o destino quiser que a gente trabalhe com outras coisas, a gente vai trabalhar também, né? Que vier lucro depois, né? Exatamente. Vamos se formar e depois nós vemos. Família agradece, né? Exatamente. Beleza, Thaisa. Alô. Thaliton. Oi, professor. Boa noite, doutor. Boa noite. Boa noite. Eu sou da clínica Império Animal. Estou até com o uniforme, acabei de chegar agora. Vim correndo para assistir a aula. Eu sou aí da turma agora do segundo semestre, né? Também trabalho com seus alunos, que já foi os seus alunos, que já foi a doutora Luciana. Trabalho com a Andressa e trabalho com o Wagner, que foi seus alunos também. Sim. Então, ouvi falar muito bem do senhor, que você é muito inteligente, ouvi falar muito bom. Que bom, né? E eu gosto bastante da área da cirurgia, entendeu? É uma parte que eu gosto bastante. Já fiz também outros cursos, mas é a área da veterinária que sou de paixão mesmo. E, assim, a parte cirurgia, entendeu? Anatomia, essas coisas, tudo que entra a parte cirúrgica, são a parte que eu me amarro mesmo na parte. Então, assim, gosto também da parte dos grandes, também, mas a parte de pequenos também é a minha paixão, que é a parte de cirurgia. Então, depois, se Deus quiser, eu me formado, quero fazer ortopedia, quero entrar na área bastante da parte cirúrgica, que eu gosto mais. Ótimo. Foi você que esses dias fez um curso de inseminação? Foi eu. Foi, né? Então, beleza. Eu tava em dúvida se era você. Então, tá bom. Que eu fiz também com o Dr. Gustavo, que também foi um aluno seu. Isso. E também eu fiz. E aí, geralmente, então, eu tô saindo para fora, assim, quando tá tendo palpação, né, em bovinos. Também estou fazendo mais nessa área de apalpação e inseminação, que é a área que eu também estou gostando bastante, entendeu? Ótimo. E fora as outras coisas também, clínica geral, essas outras coisas também de laudo de exames, também eu gosto bastante, na parte de clínica geral mesmo, tratar doença sistêmica, hemograma, essas outras coisas também, saber o que vai pedir, essas coisas, eu acho legal a parte da clínica também, clínica geral também, de pequenos. Ótimo. Muito bom. Tem que ser assim mesmo. Tem que ter essa visão aí. Parabéns. Tá bom, Victor. obrigado. Nosso líder. O segundo. Apareceu? Apareceu, Victor. Bem, meu nome é Vitor Manuel. Eu tenho 18 anos.
E veterinária para mim é um sonho desde criança. Eu penso em seguir obstetrícia e neonatologia. Ai, que Isso massa. eu quero seguir essa carreira. Sim. E eu vou te contar, viu? É uma das vontades que eu tenho, mais uma aposta que eu quero fazer também. Porque você vai acompanhar ainda, com certeza, cesariana, cara. Cesariana, para mim, é a melhor cirurgia que tem, assim, porque é único você trazer à vida, assim, aqueles seres lá que, por alguns momentos, se você não fizesse uma cesárea, eles poderiam morrer, né? Então é muito gratificante. Eu Com sigo muito, certeza. eu sigo muito Instagram de veterinários de neonatologia. E assim, eu apaixonei. Sim, com certeza. E vai em frente, viu? Segue mesmo, que é uma área Pode deixar. muito bonita. Eu acho que entrou depois o Arielton, é isso? Arielton? É isso. Boa Eu não noite. te chamei ainda, né? Não, Se pudesse apresentar pra gente, só falar por que você fez veterinária, seu nome. boa noite. Meu nome é Arielton, tenho 21 anos, trabalho no frigorífico da JBS. Desde pequena sempre me interessei muito por animais. Me interesso mais pelo porte grande, mas gosto de tudo. E é Ótimo. isso. Tá ótimo. Semestre. Tem que ser assim mesmo. Veterinária a gente não pode ser tão específico assim, né? Tem que acabar gostando de tudo. Mais alguém, galera, que ficou para trás aí? Acho que não. De boa? Então a gente vai, com o passar do semestre, eu vou conhecendo vocês. Vocês também podem mandar. Então, assim, a gente criou o grupo, né? Eu acho que todo mundo já está no grupo. Mas não tenham vergonha, tá? Igual alguém falou aí que eu sou tranquilo, já os alunos já me conhecem, vocês vão seguir, vocês vão ver como que eu trabalho, tá? Então, igual hoje na nossa aula, vocês vão ver que eu sou bem pausado, igual eu sou bastante didático, então eu acho que o que ajuda é isso nas minhas matérias, tá? Tem aluno que nem estuda para minhas provas, porque acaba sendo bem didático, eu volto bastante, porque eu sei que faz parte do aprendizado a memória, né? Que a gente, uma porcentagem a gente aprende vendo, outra lendo e outra ouvindo, né? Então, tudo faz parte aí. Agora vocês estão tendo essa oportunidade de ver, ouvir, e aí agora vocês vão ter que ler também depois, né? Hoje eu já mandei um videozinho que faz parte um pouco da aula, só para a gente falar da microscopia, né? Que a gente vai falar sobre esse assunto. Essa matéria, geralmente, ela casa com a matéria do Rafael, lá de Ciências Moleculares, para quem está tendo ela agora no segundo semestre, né? Então, algumas coisas, assim, que eu vou falar, provavelmente vai casar com o que ele falou lá de célula, dessas coisas aí. Então, às vezes, vocês não vão ter entendido lá, ou já entenderam e vão reaprender aqui, ou vão entender aqui. Ok, então agora eu vou projetar o slide, daí o Victor vai adicionando as pessoas, porque daí eu vou estar envolvido ali na aula. Deixa eu só testar um negócio aqui. Vamos ver se vai agora, porque tem hora que não vai. O que está aparecendo para vocês aí? Pra mim, não projetou ainda. Não? Ainda não. Parecendo você, professor. Beleza, beleza. Agora foi. Agora vai. Foi. Foi, né? Agora sim. Beleza. Agora foi. Ok. Então, tudo bem. Aí, galera, então eu vou pedir para vocês mutarem o microfone, aí vocês ligam na hora de fazer pergunta, tá? Então, vocês podem interromper a aula, fazer a pergunta no meio da aula, não tem problema, tá? Então, essa matéria, não sei se vocês viram lá, ela tem dois nomes, né? Microbiologia e imunologia. Então, a gente vai dividir ela. Eu, provavelmente, às vezes, no AVA de vocês, pode ter a parte de imuno, mas eu prefiro começar com a parte de micro, justamente por isso, para casar lá com a aula do Rafael, certo? Então, a gente vai começar com a microbiologia,
e depois a gente vai para imunologia no segundo bimestre. Então, nesse primeiro bimestre, a gente fala só sobre micro, e no segundo bimestre, a gente fala sobre imuno. A imunologia, a gente vai estudar justamente essa questão de vacina, de anticorpo, de imunidade, de defesa, essa parte. E microbiologia, a gente vai estudar, então, sobre os seres pequenos, né, os seres microscópicos. Então, a gente vai estudar sobre bactérias, fungos. Aí tem outras partes, por exemplo, protozoários, só que dessa parte geralmente fica mais voltado para a parasitologia. Bom, então nessa disciplina, o que a gente vai ver? Então, essa diversidade dos micro-organismos e suas características principais. Então, a gente vai ver essa questão de diversidade. Vocês vão ver que existem inúmeras bactérias de interesse na veterinária. A gente vai ter bactéria da pele, a gente vai ter bactéria do sistema respiratório, a gente vai ter bactéria do sistema digestivo, certo? Igual a galera aí que falou de cirurgia. O nosso principal cuidado numa cirurgia é diminuir o risco de uma infecção bacteriana. Por exemplo, a galera aí de pequenos que já teve a oportunidade de ver uma piometra. Piometra é aquela situação patológica de pus no útero, né? Então, acontece alguma alteração hormonal no animal ali e ela desenvolve esse acúmulo de pus no útero. Ali, a colônia de bactéria presente, porque tem bactéria ali dentro daquele útero. A gente vai falar já hoje sobre ela, vocês podem anotar. Aí entra aquele meme, né? Eu espero que todo mundo esteja com papel e caneta, daí vocês estão com pão aí, né? Mas vamos lá. Então, pode anotar aí. Escreve assim, ó. E.coli. Então, a Escherichia coli, depois eu mando o nome completo, ela é conhecida como E. coli. A E. coli é a principal bactéria presente, então, nessas situações de piometra. Então, quando a gente faz lá um cultivo desse útero, pega lá essa amostra desse útero e manda para o laboratório, 90% dos casos é E. coli, então é a principal bactéria, tá? Então, esse é só um exemplo, falando da diversidade, então, das bactérias, dos micro-organismos, da microbiologia. Então, tem vários tipos de bactérias. Em vários órgãos eu vou ter situações de bactérias diferentes. Beleza? Então, no útero, uma delas é a E. coli, quando acontece casos de piometra. Também nessa matéria, a gente estuda, então, a relação entre esses micro-organismos e as doenças, né? Então, dá para a gente correlacionar aí esses agentes, né? Essas bactérias, por exemplo, com alguma doença. Por exemplo, quando a gente fala de tosse dos canis, que também é conhecida como a traqueobronquite infecciosa canina. Ali também tem uma bactéria presente no pulmão, que seria a Bordetella bronquicéptica. Fiquem tranquilos, depois eu mando para vocês certinho também esses nomes, mas é bom já saber que existe, então, essa bactéria no pulmão, que recebe o nome de Bordetella bronquicéptica. Tá tudo bem aí? Estão me ouvindo? Sim, professor, estamos ouvindo. Beleza. Eu esqueci de avisar. Se por acaso pode acontecer da internet cair, né? Não sei. Vocês mandam uma mensagem para mim no meu WhatsApp aqui que eu vejo. Ok. Então, também a gente vai observar as descrições dos métodos de controle microbiano e como o sistema imune realiza a defesa. Então, essa parte aqui de defesa, como eu falei, é mais na imuno que a gente vai falar. E aí, as biotecnologias e as suas utilidades. Então, primeiramente, é saber o nome, né? Todas as matérias a gente começa falando do nome. Então, primeiro a gente vai falar sobre o micros, que significa pequeno. Bios é vida. Galera aí que fez biologia já sabe. Bios, vida, e logos, estudo.
Então, microbiologia é o estudo da vida pequena. Então, é o estudo daqueles micro-organismos. Então, todos esses seres que têm esse aspecto de micro-organismo, a gente vai estudar na microbiologia, certo? Então, é a ciência que estuda, então, os seres vivos pequenos, denominados micro-organismos. Para muitas pessoas, então, a palavra germe e micróbio representam um grupo de criaturas minúsculas, que não se encaixam muito bem na categoria de uma pergunta antiga. E aí, esses seres, esses micróbios, esses germes, eles são classificados como animal, vegetal ou mineral? Então, é uma pergunta antiga, né? E aí, será que esses micróbios, esses agentes, eles são animais, vegetais ou minerais? Então, esses micróbios, que também são chamados de micro-organismos, são formas de vida diminuta. Então, são seres vivos, então tem vida ali. Aí vai entrar no mérito do vírus. Mais para frente, a gente vai falar sobre vírus. E agora está em voga, né, falar sobre coronavírus. Não aguentam mais falar sobre isso, né? Então, o vírus, ele tem a briga entre pesquisadores. Então, tem pesquisador que considera ele ser vivo e tem outros pesquisadores que considera não vivo, né? Mas aí é o único que entra nesse quesito. Mas os restos, protozoários, fungos, bactérias, são considerados seres vivos, ok? E aí eles têm formas de vida diminuta e individualmente são muito pequenos para serem vistas a olho nu. Então, por isso, do microscópio, né? Então, esses animais, esses seres, desculpa, esses seres, eles serão vistos na microscopia. E aí existem os grupos, né? Que vão incluir as bactérias, os fungos, os protozoários e as algas. E ainda tem os vírus que eu falei, que são entidades, então, acelulares. Então, o vírus, nesse grupo dos micro-organismos, é o único que não tem célula. Eles são acelulares. Então, bactéria, fungo, protozoário, tem célula. Já o vírus, eles não possuem célula, certo? São acelulares. E ainda tem essa questão que eu falei, que tem, então, pesquisadores que ficam na dúvida, então, se eles são seres vivos ou não vivos. Então, apesar de apenas uma minoria desses micro-organismos ser patogênica, que são aquelas causadoras de doença, o conhecimento prático sobre os micróbios é necessário para a medicina e as ciências relacionadas à saúde, certo? Então, aqui a gente vai falar sobre os de interesse veterinário, que são patogênicos. Quando a gente fala patogênico, quer dizer o quê? Que é capaz, então, de causar uma doença. Então, por exemplo, os funcionários de hospitais devem ser capazes de proteger os pacientes de micróbios comuns, que normalmente são inofensivos, mas podem ser nocivos para pessoas doentes e debilitadas. Então, galera, isso é igual agora, a gente acabou de falar do vírus, né? É a mesma situação. Por que tem que ter todo esse cuidado, principalmente em áreas de hospitais, né? De não poder receber visita, o contato, porque se as pessoas que estão cuidando não se higienizarem, não lavarem as mãos, o risco de disseminar é muito grande. Então, a mesma coisa bactéria. E aqui entra aquele quesito, então, de bactéria hospitalar, né? Tem muitas bactérias hospitalares que são graves, né? Então, geralmente, por esse risco, então, né? De pessoas ali que, às vezes, não têm um certo cuidado, às vezes, não tem uma higienização correta dos materiais, e isso facilita, então, a disseminação dessas bactérias. Ok? Que eu coloquei uma tirinha só para ilustrar, né? Quem faz com seus resíduos tóxicos? Despeja no ralo, não é perigoso. Não, eu uso luvas, tá? Mas aí, coitado das outras pessoas, né? Então, é essa situação aqui que eu quero dizer. Que a gente, principalmente nós, como veterinários, a gente também tem que ter esse cuidado com o nosso animal, né? Principalmente os cirurgiões aí. Se a gente já sabe que eu tenho risco de bactérias locais ali, obviamente que eu vou ter que fazer os devidos cuidados
para eliminar essas bactérias do local. Daí a gente vai agora para a nomenclatura. Essa matéria, galera, ela é disponível, então, para vocês no AVA, tem livro, se eu não me engano, tem questões também, para vocês resolverem lá no AVA de vocês. A maneira que a gente conduz essa disciplina é bem suave, porque na minha época a gente cobrava muito nomenclatura, tá? Então, obviamente, que eu vou cobrar alguns nomes de vocês, porque infelizmente vocês têm que aprender a escrever o nome dessas bactérias, tá? Desses micro-organismos. Então, vamos falar quem foi o culpado por tudo isso aí desses nomes. Então, esse sistema de nomenclatura para organismo em uso atualmente foi estabelecido lá em 1735 por esse cara aí, o Carolus Linneu, tá? O povo fala Linné também. Então, esse cara aí que foi o responsável por nomear grande parte dos animais também. E aí a gente vai para a parte dos nomes científicos, então, que eles são latinizados, porque o latim, então, era a língua tradicionalmente utilizada pelos estudantes. Então, esses parasitas, bactérias, protozoários, eles têm todos esses nomes latinizados, certo? E agora a gente vai para algumas frases em latim, para vocês bancarem um espertinho aí com a mãe, com os parentes, né? Fala, agora eu sei falar, tal. Primeiro nome que eu apresento para vocês é esse bicho aqui, ó. Que pena que essa aula é assim, né? Que eu queria todo mundo falando, né? Primeira coisa, galera, que vocês têm que saber, que onde tiver esse PH, vai ser som de F, tá? Então, ali se fala Staphylococcus aureus, certo? Staphylococcus aureus. Beleza? Então, essa é a primeira bactéria que eu apresento para vocês. Recebe esse nome, Staphylococcus aureus. Reparem na maneira que ela é escrita, tá? Então, o primeiro nome é em maiúsculo, o segundo em minúsculo. Tudo isso, galera, faz parte da escrita. Na minha época, lá em 1800 e bolinha, se a gente não escrevesse corretamente, a gente já perdia a questão inteira. Então, às vezes, era uma pergunta enorme, perguntando sobre a bactéria, a gente já escrevia o nome errado, já era. Então, é assim, ó. Então, o primeiro nome vem em maiúsculo, o segundo em minúsculo e sempre em itálico, tá? Ah, mas e aí? Eu estou escrevendo, tem que fazer itálico? Não, aí você pode sublinhar. Você vai sublinhar elas separadas, tá? Então, você sublinha aqui e depois sublinha aqui. Certo? Ok. Então, o primeiro nome aqui é o gênero, certo? E aí, depois, o outro nome é o nome da espécie, tá? Então, espécie. Por exemplo, leishmania. Como eu falei no começo, né? Leishmania, eu tenho várias leishmanias. Tem leishmania infantum, leishmania donovani e tal, enfim. Brasiliensis. E aí, quando, por exemplo, eu coleto um material de um cachorro e eu vou analisar no microscópio. Nós não somos, assim, como que eu vou dizer, pessoas específicas para ver que linhagem que aquele parasita, que espécie que é. Então, geralmente, a gente coloca o gênero, Leishmania, seguida de SP, que significa espécie, porque eu não sei qual que é a espécie. Pode ser várias. Pode ser infantum, donovani, brasiliensis, enfim. Então, sempre o segundo nome é a espécie. Então, primeiro é o gênero, depois espécie. Ok? Biologia básica, isso aí, galera. Alguns eu acho que faz algum tempo que viram, né? Mas sem problema. Alguns tá mais recente.
Então, o organismo ele é designado pelos dois nomes, que é o gênero e a espécie. Lembrando que o gênero é maiúsculo, a espécie em minúsculo. Quando eu não sei a espécie, eu coloco SP. E ambos são escritos em itálicos ou sublinhado. Então, por exemplo, se você está no computador, lá digitando, ela vai ser em itálico. Agora, se você fez manuscrito, ela tem que ser sublinhado esses nomes. Sublinhado separado ainda, tá? Por convenção, após o nome científico ter sido mencionado uma vez, ele pode ser abreviado com a inicial, então, do gênero seguido da espécie. Então, por exemplo, ali no caso, ficaria S. aureus, tá? Então, depois que você viu uma vez, você digitou uma vez no seu texto, você não precisa escrever de novo, tá? Isso é importante. Hoje ninguém falou aí que tem interesse em seguir a carreira acadêmica, tal, né? Fazer mestrado, essas coisas. Mas se alguém seguir essa área, na hora de você já escrever um relato de caso, um artigo, isso é importante para vocês já saberem, que não precisa ficar toda hora escrevendo, então, tá? Uma vez que você escreveu completo, depois você só abrevia, então, o gênero e depois escreve a espécie. Então, os nomes científicos, eles podem, entre outras coisas, descrever um organismo, homenagear um pesquisador, então tem isso também, que alguns nomes são de homenagem, ou identificar os hábitos de uma espécie. Por exemplo, vamos considerar o Staphylococcus aureus, que é uma bactéria encontrada na pele humana e nos animais. Então, o Staphylococcus aureus, como eu falei da E. coli, o Staphylococcus aureus é um dos principais causadores de infecção na pele em cirurgia. Então, a galera aí que já acompanha a cirurgia pode chegar amanhã no estágio falando, tem que tomar cuidado com o Staphylococcus aureus, beleza? Porque é a principal bactéria, então, presente na pele. Então, o estáfilo, vamos então entender agora o nome. Como eu falei, esse nome não é porque assim, o cara inventou lá na cabeça dele. Tem tudo por quê, tá? Então, pode ser uma homenagem, pode ser em decorrência do formato dessa bactéria, tudo tem um porquê, tá? Então, por exemplo, estáfilo, o nome do estáfilo, o que significa esse estáfilo? Isso descreve o arranjo em cacho de células dessa bactéria. Então, lembra ali um cacho de uva. E esse estáfilo lá, então, no latim, significa cacho, digamos assim, tá? Então, estáfilo, cacho. Coccus indica que as células têm forma semelhante a esferas. Então, é uma bactéria esférica. Então, como aqui a minha seta não apareceu. Apareceu para vocês a seta? Oi? Apareceu. Alguém? Sim. Beleza. Então, igual aqui, ó. Aqui é uma cultura bacteriana, uma placa de Staphylococcus aureus. Então, aqui vocês veem, então, o formato da colônia lembra um cacho de uva. Esse cacho de uva chama estáfilo. Eles lembram cocos, né? Lembram as bolinhas, assim, tem esse formato esférico, daí recebe o nome de cocos. Então, por isso que é Staphylococcus. E aí o aureus, né, em relação à espécie, significa ouro em latim. Então, a cor de muitas colônias. Então, aqui eu coloquei uma só para parece, né, que ela lembra, né, galera? Tem que viajar, igual eu falo com meus alunos em relação à ultrassonografia. Tem que viajar aqui também, tem que fingir que isso aqui tem uma cor de ouro, isso aqui, tá? Beleza? Então, entenderam até aqui a nomenclatura, que o primeiro nome significa gênero, a segunda espécie, o primeiro nome é maiúsculo, a segunda em minúsculo. Nem sempre eu vou saber a espécie, então eu posso colocar SP, que vai ter vários agentes, então isso geralmente vem em exame laboratorial quando a gente manda. Um exemplo é a Ehrlichia canis, que é a causadora da doença do carrapato, é uma bactéria também, tá? Então tem muita galera que confunde, fala que é vírus, fala que é fungo, enfim, é uma bactéria, tá? Então a Ehrlichia é uma bactéria e no exame de sangue, quando ela é encontrada, geralmente vem sugestivo de Ehrlichia SP, porque não tem como o cara lá no laboratório conseguir ver qual que é a espécie, isso aí só
para parasitologistas, né, para microbiologistas que realmente trabalham só com espécies. Aqui eu coloquei algumas situações, por exemplo, a Salmonella typhimurium. Salmonella é top, eu amo a salmonella, vocês vão ouvir eu falar bastante salmonella também. Salmonella, galera, que agora não teve nem Expo Agro esse ano, né? Mas geralmente, depois da Expo Agro, o que vocês faziam? Iam lá no podrão, né? Comer um lanche com aquela maionese, né? Aquela maionese caseira. Pois é, galera. Com certeza vocês já ouviram falar de infecção por intestinal por maionese. Isso acontece por quê? Porque às vezes essa maionese ela pode ser feita com ovos. O ovo, ele é rico em salmonela. É normal ter salmonela no ovo, tá? É comum, faz parte do ovo existir salmonela. Então, por isso que tem que ter alguns cuidados no armazenamento do ovo. Porque o ovo cru e ele mal armazenado, ele pode fazer a proliferação dessa salmonela, certo? Então, quando a pessoa tem uma infecção intestinal por maionese, ela, na verdade, tá tendo uma infecção intestinal por salmonela, ok? E a salmonela, ela tem esse nome porque o cara que descobriu essa bactéria chamava Daniel Salmon. Então, por isso que é salmonela, ok? E aí tem outros nomes, se vocês pegarem depois, tem uma série de nomes. Por exemplo, Trypanosoma cruzi, ele é um protozoário. Ele tem um formato de saca-rolha. E isso significa, então, ó, tripanobroca, soma corpo. Então, corpo de broca, como se fosse um saca-rolha, certo? E o cruzi, em decorrência do epidemiologista Oswaldo Cruz. Então, por isso tem esse nome, certo? Então, isso aqui é só para elucidar que os nomes, tudo vai ter um porquê, tá? Então, geralmente, quando é descoberto, pode ser uma homenagem ao cara que descobriu. Enfim, vai ter um motivo do nome. Tudo bem até aqui, galera? Sim. Tudo beleza. Dúvidas? Não? Vocês estão muito nerd. Ok. Então, a ciência da microbiologia iniciou há apenas 200 anos. Então, faz 200 anos apenas que começou esse estudo aí de microbiologia. Então, contudo, a recente descoberta de DNA do Mycobacterium tuberculosis, que é a bactéria causadora da tuberculose, então, em uma múmia egípcia de 3.000 anos. Então, foi encontrada uma múmia de 3.000 anos e já tinha bactéria nessa múmia, tá? Então, esses micro-organismos já estão com a gente há muitos anos, tá? Só para falar. Então, as primeiras observações, elas foram datadas de 1665, com a ajuda, então, de um microscópio relativamente simples, que foi o videozinho que eu enviei para vocês, né? Lá conta a história da microscopia, que foi, então, iniciada pelo Robert Hooke, que ele pegou um pedaço de um tecido vegetal que recebia o nome de cortiça. Então, ele pegou essa planta, olhou no microscópio rudimentar que ele tinha na época, porque, ó, era 1600. Em 1600, então, ele pegou esse microscópio que ele criou ali, com as lupas e tal. Ele era usado até com luz de vela, não tinha nem energia, eletricidade nesse microscópio. E ele conseguiu, nesse microscópio rudimentar, então, ver a estrutura celular dessa folha. Ele viu vários caixõezinhos assim. Essas caixas, ela lembrava celas onde ficavam os monges. Então, esses caras ficavam lá nessas celas e por isso recebeu o nome de célula. Só que, na verdade, o que ele estava vendo era uma parede celular, né? Para quem está tendo ciências moleculares, provavelmente o professor Rafael vai falar sobre tecido vegetal, animal, e aí vocês vão ver essa questão de parede celular. Então, esse é o link do vídeo, já enviei para vocês lá também no grupo. Quem assistiu?
Ninguém. Eu assisti. Eu assisti, professor. Ó, muito bom. Parabéns. Professor, eu tô Parabéns. no grupo. Ixi, tem que pedir pro Victor depois no final da aula te adicionar, se ele tiver seu número. Ou mandar o número lá pra mim. Alguém manda o link pra ela também, galera? Pode ser. Então, aqui é o cara com o microscópio dele. Olha que doido, gente. Era com vela, um negócio bem rudimentar, né? Mas foi graças a isso aqui que a gente evoluiu, né? E hoje chegamos aos nossos microscópios. Então, assim, era usado uma vela, ele via por aqui, usavam as lentes lá, era bem doido o negócio. Então, essa descoberta de Hooke, então, marcou o início da teoria celular, então começou a teoria celular, que em todas as coisas vivas, então, são compostas por células. Então, tá vendo? Olha só, o que eu falei no começo? Que o vírus, ele é o quê? Acelular. Então, por isso que existe essa dúvida entre os estudiosos se o vírus é vivo ou não. Porque os seres vivos têm célula e o vírus não, né? Então, por isso que existem essa briga. Então, investigações subsequentes a respeito da estrutura e das funções das células tiveram como base essa teoria. Tá? Então, depois começaram investigações, melhoraram os microscópios, né? E depois esse cara aqui, ó, esse holandês, o Van Leeuwenhoek, aí, esse nome, tenha sido o primeiro a realmente observar micro-organismos vivos. Porque lembra lá, o cara olhou, era uma cortiça, uma célula vegetal, né? Então, a partir do Anton que começou, então, a pesquisa de micro-organismos vivos. E aí as lentes que ele usava aumentava em mais de, através de lentes de aumento, mais de 400 microscópios que ele fabricou. Então, ele foi fabricando microscópios naquela época. E ele fez uns desenhos do que ele observava naquela época, né? Então, ele pegou água da chuva, ele pegou material das próprias fezes dele. Então, imagina, naquela época lá, o cara pegou as fezes dele e falou, deixa eu dar uma olhada aqui, o que tem aqui. E ainda pegou material raspado de seus dentes. Então, pegou material da boca, da água da chuva e das fezes. E aí ele olhou os negocinhos mexendo lá, tá? E aí ele recebeu o nome de animáculos. Então, aqueles negocinhos que ele viu mexendo, colocou o nome de animáculos. Esses desenhos, então, foram identificados como representações de bactérias e protozoários. Então, aí que surgiu, então, a primeira visualização do que seriam as bactérias e protozoários. Ele fez um desenho mais ou menos assim. Então, os bichinhos que ele viu lá, ó, aqui dá para ver que parece uma bactéria Coccus, né? Mas não tem como afirmar naquela época, tá? Então, isso aqui poderia ser um protozoário que pode ser nas fezes, enfim. E aqui já era um microscópio do Anton, então, esse que era mais evoluído, digamos assim, comparando com o Hooke lá. Mas ele também é rudimentar, né, galera? E aí, finalmente, depois vem o Pasteur. Pasteur, eu acho que a galera lembra, né, da teoria da biogênese e a biogênese. É aquele carinha que pegou os frascos de vidro, colocou carne, e aí um ele deixou aberto, no outro ele colocou uma gaze. Lembram disso? Que daí um cresceu as larvinhas de mosca, na outra não, enfim. Então esse era o cara, o Pasteur. Então o Pasteur mostrou que os micro-organismos podem estar presentes na matéria não viva. Então, a gente pode, numa matéria não viva, ter presença de bactérias ali, tá? Pode também ter em estruturas sólidas, pode ter presente no líquido e até mesmo no ar, né? O que é o risco aí do coronavírus? Que é um vírus, então, que ele pode dispersar ali pelo ar, tá? Então, até mesmo no ar existe esse risco. Pegando o gancho, para não ficar em humano, né, tem o vírus da sinomose. O vírus da sinomose canina, ele também se dispersa pelo ar. Ele se dispersa por gotículas de ar em suspensão, tá? Então, por isso que geralmente na época do inverno, de muita chuva, assim, a gente tem mais casos de sinomose.
porque é um vírus que ele aproveita, então, das gotículas do ar em suspensão para se multiplicar. Se multiplicar não, para se locomover, digamos assim. Ok? Então, Pasteur que provou que esses micro-organismos poderiam estar em vários lugares. Além disso, ele demonstrou também conclusivamente que a vida microbiana pode ser destruída pelo calor e que podem ser elaborados métodos para bloquear os acessos de micro-organismos no ar. Então, é ele que começou essa parte de asepsia. Então, quando a gente passa lá um álcool iodado, uma clorexidina no animal para fazer uma cirurgia, a gente está fazendo uma coisa que Pasteur descobriu. Tá? Então, lá milhões de anos, milhões não, né? Lá em 1800 e pouco, que o cara descobriu que era importante, então, evitar a proliferação desses agentes. Então, ele que viu que teria como bloquear esses agentes. Então, aqui é só uma curva dos conhecimentos, né? Então, lá em 1600, começou a descoberta com Hooke. O Pasteur foi em 1857, começou então essa parte. E depois do Pasteur, em 1867, começou através de Lister a cirurgia asséptica. Então, só lá depois de quase 10 anos, né? 10 anos depois que o Pasteur começou essa questão do bloqueio, né, dos agentes, e só 10 anos depois que começou a fazer essa cirurgia asséptica. Então, olha só, para quem gosta da área de cirurgia, então, desde 1867 que existe a asepsia, então. Antes disso, era cabuloso o negócio. Eu já dei aula de cirurgia também, então eu tenho propriedade para falar isso também. Antigamente, era usado óleo quente, assim, na cirurgia, né, para evitar até mesmo hemorragia, né? Então, imagina, isso era usado tudo na guerra. Então, o soldado ia para a guerra, de repente surgia a situação de amputação de um membro. Eles não realizavam asepsia, não realizavam ligadura. Eles pegavam óleo quente e jogavam ali para fazer a hemostasia do vaso sanguíneo. Então, é cabuloso. E aí, a gente termina ali com 1997, já a descoberta dos prions, né? Que foi aquela situação da vaca louca. Então, conseguiram ver que até uma partícula viral é capaz de causar uma doença, então. Ok, obviamente que isso aqui já vai ter novos dados aqui. E aí, só para reforçar, então, quem já falou que micro significa pequeno, bio significa vida, e logos estudo. Então, microbiologia, o que a gente vai estudar é o estudo da vida pequena. Já falei. E aí vem essa parte aqui, que esses seres, então, esses micro-organismos, eles podem ser compostos de uma única célula, e aí eles são denominados unicelulares, ou por grupamento de células, daí eles são os pluricelulares. E ainda aquela situação de sem célula, que seria os vírus. Situação, então, que ele recebe o nome de acelular. Então, a gente vai ter unicelulares, pluricelulares e acelulares. Esses últimos, então, em vez de possuírem membrana plasmática, então os vírus não possuem membrana plasmática, são compostos de uma capa. Eles têm uma capa proteica, então eles não têm uma membrana plasmática. As formas de alimentação, de obtenção do alimento, também ajudam no agrupamento desses seres. Então, a gente vai ter seres que são autótrofos, que são aqueles micro-organismos capazes de produzir o seu próprio alimento, e heterotrófos, que dependem, então, de alimentos disponíveis no ambiente onde vivem, certo? Então, a gente vai ter unicelulares, pluricelulares e acelulares, seres autotróficos e heterotróficos. E aí, estreitando cada vez mais os grupos, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, né? Que isso aí vai ter divisão de grupos. Então, eu vou ter grupos que são unicelulares, pluricelulares. Depois, eu vou dividir eles em autótrofos e heterótrofos. Autótrofos, aquele que produz seu próprio alimento, e heterotrófos, aqueles que precisam de uma fonte alimentar.
E ainda eu vou ter situações de procariontes e eucariontes, que daí realmente começa a parte do estudo da bactéria, né? Então, os procariontes, ou eucariontes, ou procarióticos e eucarióticos, possuem uma semelhança química por apresentarem ácidos nucleicos, proteínas, lipídios e carboidratos. Então, eles são até parecidos. Também utilizam reações químicas para o metabolismo de alimento, proteína e armazenar energia, só que eles vão diferir em relação à sua estrutura da parede celular, da membrana plasmática e a ausência de organelas, tá? Então, os seres eucariontes são aqueles seres, então, que têm o núcleo e ele é todo organizadinho, então ele tem as organelas. Os procariontes são aqueles seres que não têm esse núcleo, então é tudo disperso ali no citoplasma, o DNA, e eles não têm organelas. Ok? Então, as organelas são estruturas especializadas dentro das células com funções específicas. Dentro do grupo das células procariontes, então, a gente vai ter as bactérias, que é o nosso principal estudo aqui, né? Então, os seres procariontes, as bactérias são seres procariontes. A gente vai ter, então, as arquibactérias e as cianobactérias, beleza? Todos esses seres são procariontes, bactérias, arquibactérias e cianobactérias. Nos grupos dos eucariontes, estão incluídos, então, as células animais, vegetais, fungos e protistas, que é os protozoários. Certo? Então, eucarionte, vários. Animais, vegetais, fungos e protozoários. Como procarionte, apenas as bactérias, arquibactérias e cianobactérias. Aqui fala de taxonomia de novo. Ok. A identificação é essa que eu já falei também. Ok, já falei. E daí tem aquela parte, né? Que daí vai dividir esses micro-organismos em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Só que para nomear ali, a gente precisa saber mais o gênero e a espécie. E aí a gente tem esses 5 reinos, né? O reino Monera, reino protista, fungi, plante e animalia. De interesse aqui na microbiologia, os principais, a gente vai ver então o reino Monera, então a gente vai estudar sobre as bactérias, a gente pode estudar sobre os protozoários e os fungos, tá? Mas principalmente as bactérias na microbiologia a gente fala bastante. E ainda tem a questão dos vírus, que não fazem parte então, dessa classificação, por não serem considerados vivos, pois não possuem organelas e ribossomos, então são acelulares. Ok? Então, abre um adendo aí, agora a gente vai falar sobre os procariontes. Esses seres procariontes são menores em relação aos eucariontes e eles são estruturalmente mais simples, tá? Então, os seres procariontes, eles são simples, são menores, são revestidos por uma membrana celular e externamente a essa membrana existe uma parede. Então, tem uma parede celular. Eles possuem DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, que ele é disperso no citoplasma. Então, como eu falei, no ser procarionte, não existe um núcleo ali formadinho, bonitinho. Esse DNA está todo solto, disperso. E eles não possuem, então, as organelas membranosas e contêm alguns ribossomos. Então, esse é uma célula procarionte, né? Uma bactéria que ela possui, então, o seu DNA disperso aqui, ó, todo bagunçado no citoplasma, beleza? Então, não possui a carioteca, aquela estrutura redondinha, bonitinha, todo disperso, ok? Então, possui parede celular e possui ainda uma membrana plasmática. Então, tem membrana e parede celular, certo? Como organela, pode-se dizer assim, só tem um ribossomo. Mas é melhor vocês aprenderem assim que não tem organela, né? Porque senão fica mais fácil de aprender assim. Já os eucariontes são estruturalmente mais complexos, por apresentarem então seu DNA por uma membrana. Então aqui
existe uma membrana envolvendo esse DNA, isolando, então, esse material do conteúdo citoplasmático. Então, verdadeiro, e cárion. Então, cárion. Ele, então, possui um núcleo verdadeiro, certo? Então, possuem diversas organelas revestidas por membranas. Algumas espécies dentro do grupo apresentam parede celular, porém com uma constituição diferente dos procariontes. Então, aqui seria uma célula eucarionte, que ela é bem mais complexa, né, do que uma procarionte, não tem dúvida, né? Aquela lá vocês viram que era uma imagem super simples, né? Só tinha o núcleo, não tem o núcleo, tinha um DNA disperso. Aqui, olha o tanto de organela que tem, tal, mitocôndria, complexo de Golgi, enfim, certo? E possuem, então, esse núcleo bonitinho aqui, que já não possui na célula procarionte. Beleza, galera? Dúvidas? Não, professor. Não. Boa? Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. Chegar a prova. Essa aula inicial, galera, é isso mesmo, que daí a semana que vem já começa a aprofundar mais. E aí eu quero que vocês tentem. Todo mundo está com acesso ao AVA ou não? Eu tô. Beleza. Você já viu sobre essa matéria lá no AVA? Se tem um livro certinho para vocês baixarem? Tem sim. Eu não. Até 5 horas da tarde eu olhei e não estava disponível ainda. Beleza. O material. Mas tem, existe, né? É para existir, no caso, né? Então, no caso, vocês não têm o livro ainda. Oi, tá ainda ouvindo? Não, porque ainda não Não? tem para nós. Beleza. Não, achei que vocês já tinham o livro, porque daí eu já ia pedir para vocês fazerem uma atividade valendo ponto. Não! Não se preocupa, não. Tudo é, meu filho. Não, professor, aguenta aí. Aguenta aí, Calma, ainda não liberou o livro, professor. não. Calma. Ai, meu Deus. Segura Senhor. Professor, Pode falar. é assim, eu tenho uns materiais aqui de quando eu estudei, né, de microbiologia. Se você autorizar eu estar mandando pro pessoal, eu vou mandar. Pode mandar, com certeza. Mas isso que eu falei, né? O livro de vocês, igual eu falei, ele leva por um outro lado, né? Porque vocês vão ver alguns livros que eles colocam até o tamanho das bactérias, né? Daí essa parte a gente não vai cobrar por enquanto, né? Porque não está lá no material de vocês. Mas vocês podem perceber aí que em outros livros eles cobram muito essa questão de tamanho da bactéria e tal. Mas pode mandar, sim. Não, esse daqui é da faculdade mesmo, lá da UFGD. Ah, beleza, não, tranquilo. Sossegado, pode mandar sim. Eu vou ver no computador, não sei amanhã, porque eu vou trabalhar, não sei que hora que eu chego. Mas até o final de semana eu mando. Beleza. Eu já baixei a lista de presença, tá, galera? Então fiquem tranquilos, que agora tem uma ferramenta aqui que a gente consegue baixar a lista. Então, é isso, gente. Por hoje, dúvidas? Não, professor. É isso mesmo que eu ia perguntar. Eu tinha me colocado falta. Não, na hora que eu estava se apresentando, eu tinha acabado de entrar. Quem? Na hora que beleza. acabado de... Tranquilo, então, galera. Por hoje é isso. Dúvidas nenhuma mesmo? Professor. Oi? Já tem a data das provas? Então, eu vi que você mandou lá, né? Mas até agora, pra gente, ninguém mandou nada, não. Ai, meu Deus. Vamos aguardar. Pois é. Mas assim Boa que a noite, gente tiver... professor. Boa noite, galera. Mas assim que a gente tiver, a gente manda pra vocês lá. Aí, galera, essa aula foi gravada, então. Depois que eu conseguir o link pra vocês, eu encaminho lá também, tá? Já que
coronavírus, igual o senhor estava falando, não é considerado como um ser vivo, então o senhor não vai falar disso, né? O que? Não, perguntar não. Não vou perguntar de corona na prova, não. Fica tranquilo. Então. É isso? Não, ninguém merece mais corona, não, pelo amor de Não, Deus. deixa quieto esse trem. Deixa quieto esse trem. Ô, Beleza? professor, só um pouco. Ai, falando chega de corona. É, né? Ninguém aguenta mais esse trem. Beleza, então, galera. Boa noite para vocês. Daí, então, com vocês eu falo pra galera do terceiro, né? Que eu tenho aula. Boa noite, tchau. É nóis, Boa você não noite, vai se livrar de tão cedo desse semestre, não. Viu? 2 aulas, meu Deus do céu. Tá ótimo. Beleza, então, galera. Porque, Fechar galera, aqui. Assim que eu tiver só o link, tem eu uma, mando. né? Oi? Que a galera do segundo semestre só tem uma aula, né? Só uma com vocês. Tá bom, tá bom. Ô, professor, boa noite. Pode Professor, falar. eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe qual que é o melhor microscópio assim em relação ao zoom, o tamanho? Você fala Que eu não para faço ideia. Para comprar? Então, Isso. Porque tem eu umas vi uns marcas. que são muito bons, mas eles são muito caros. Aí não compensa. Isso que porque eu ia não é falar. tão Os profissional. melhores são caros. Eu achei Mas um de 60 e poucos mil. Ele é mais caro que um carro. Mas qual que é a sua finalidade? É só para ver, tipo, sarna, piolho, essas coisas? O que você quer ver? Ah, não sei. Porque assim, ó, na rotina clínica, né, para quem vai trabalhar com clínica aí, para, por exemplo, sei lá, fazer um hemograma, para ver um ácaro, não precisa ser muito bom, não. Pode ser um intermediário, nessa Que faixa seria de quanto de zoom? seria uns 20 conto por aí. Mas tem os mais baratos, assim, tem os mais baratos que dá para testar, que não é tão caro. Se eu não me engano, a gente lá na Anhanguera, na clínica, a gente comprou um que eu acho que era uns 15 mil. E é bom, de boa. Só que agora eu não tenho a marca dele aqui, tinha que ver. Mas assim que eu conseguir, eu mando para você. Mas não precisa comprar esses caros, não. Esses de 60 mil é para quem realmente trabalha com isso, né? Por exemplo, assim, se você abrir um centro de diagnóstico, né? Por exemplo, igual a Diagnostica aqui em Dourados. Aí você precisa de um microscópio bom, né? Porque a sua rotina vai ser só para fazer exame. Você só vai trabalhar com isso. Agora, se você quer só para quebrar o galho, assim, não precisa loucura, não, de comprar coisa tão cara assim. Ah, entendi. É que eu entrei Entendeu? em pânico quando eu pesquisei microscópio e apareceu uns preços que eu olhei e falei, caramba. Não tem tanta necessidade. Só depende do que você realmente quer fazer, né? Se você quer só te ajudar ali, um barato da conta. Por exemplo, para ver citologia de leishmaniose, essas coisas, dá super. Não precisa comprar um carão, não. Ah, que legal. Beleza? Obrigada. Imagina. Beleza. Tranquilo, então. Mais alguém, Tchau, galera? boa noite. Boa noite, Bruna. Pode Como falar. todo mundo está falando aí para gente usar o álcool em gel e lavar as mãos para matar o vírus do corona, então se a gente mata, ele está vivo ou não? Não faz sentido. Então, isso que igual eu falei, é uma briga entre os pesquisadores, né? Porque tem alguns que consideram ele vivo justamente por ele ter essa complexidade, né? Dele conseguir, por exemplo, igual o vírus do HIV, ele consegue entrar numa célula e ficar escondido ali, né? E o sistema imune nem consegue detectar ele. Então, devido a essas mudanças, a esse sistema do vírus, alguns cientistas consideram vivo, porque, pô, o bicho entra lá, se esconde e tal, como que não considera vivo? Alguns não consideram só pela questão de não ter célula. Quando a gente fala do álcool em gel e do sabão, é justamente para desnaturar a proteína, né? Então, porque ali ele não tem membrana plasmática, mas ele tem tipo uma cápsula proteica. Então, quando você lava a mão ali com sabão, por exemplo, você está tirando aquela cápsula do vírus.
Então ele não consegue mais fazer mais nada, entendeu? É como se você tivesse tirado uma proteção dele. E aí ele morre, digamos assim, mas ele não tem função mais, ele não vai conseguir mais causar uma doença, ele não vai conseguir mais penetrar numa célula, entendeu? Entendi, então. Acho que eu fico no time que acha que é um ser vivo. Não, sim, eu também. Eu também fico. Porque realmente, os bichinhos, vocês veem, né, cara? Eu falo, a gente é vencido por seres microscópicos, né? Igual a leishmaniose, que eu vou falar isso o resto da vida, né? É um protozoário microscópio, olha o tanto de animal, né, que fica doente, que pode vir a óbito. E o vírus mesmo, do corona, né? Um ser microscópio consegue destruir metade do pulmão e é complicado. E ele, além de ter a síndrome respiratória, né, ele também consegue destruir células do sangue, né? Então é muito, muito complexo. Mais alguém? A galera acho que tá aí só por tá, hein, ó. Dúvida nenhuma? Hein, professor? Mas, tipo, igual da sinomose, no caso, ele também vem pelo ar, no caso, tipo... Sei lá, tipo, eles estão falando, é uma briga entre que ele é vivo e não vivo, né? No caso, Isso. né? Mas, tipo, eles não chegam, aqueles que não acreditam que ele não é vivo, eles não chegam no consentimento que ele vem pelo ar, então não tem como ele não ser não vivo, no caso. Na verdade, quando a gente fala que ele vem pelo ar, ele se aproveita, né, das partículas de água e como ele é microscópio, ele consegue, tipo, entrar numa partícula de água que está presente quando tem a umidade do ar alta, ele consegue aí movimentar, digamos assim, mas ele aproveita disso, né? Não que ele consegue, por exemplo, se ele pular assim, na verdade ele aproveita desse movimento da água que está presente no ar para conseguir chegar nos animais, enfim. Mas é a briga, até hoje existe essa briga, realmente. É uma coisa que nem aquela história, né? Se nem os caras sabem, né? Imagina a gente. Mas é uma briga. Eles não entram em consenso. Tem uma galera que considera vivo, outro não mesmo. Mas o que é importante saber é que os vírus são importantes, que eles causam doença e isso. Tá, então agora eu considero ele como vivo. Sim, com certeza. Não, a galera, a maioria, todo mundo é do time vivo mesmo. É muito difícil quem é do não vivo, né? Professor, Eles são seres bem complexos. Pode falar. já que você... Oi? Professor, eu, Thaliton. Pode falar. Geralmente, eu esqueci, não sei quem tocou na sinomose, em questão do vírus da sinomose. E a gente sabe que o vírus da sinomose, questão disso, que ele vai ter as fases, né, no caso, que é a respiratória, né, começa geralmente às vezes com vômito, diarreia, depois para a fase respiratória e depois a fase final, que é a neurológica, né, geralmente assim, mas que tem animal que vai direto para o neurológico. Então, quer dizer que, vamos supor, que geralmente esse animal que já está ali com aqueles sintomas, ou às vezes tem animal que é como fosse também, às vezes, igual o Covid, que é um animal sintomático. Tem vírus, mas não manifestou nenhum sintomas, né? Mas ele está transmitindo ali. Só que, geralmente, a gente vai lá fazer um hemograma completo. Geralmente, quando a gente tem alguma suspeita de vírus, o leucócito do animal vai estar lá em cima, né? Porque o organismo dele vai tentando combater algum tipo de virose. Tem animal que geralmente pega uma parva e às vezes não tem nem contato com um animal que tem sinomose, mas que são da imunidade está tão baixa, ele acaba desenvolvendo uma sinomose junto, né? Isso, justamente. Tem muito a ver agora com o que você falou em relação à imunidade, né? Que daí a gente vai ver em imuno. Mas isso aí, da desenvolver as fases, por exemplo, por que animal já desenvolve direto a neurológica?
Às vezes, na verdade, ele passou ali com as fases, só que passou despercebido, né? Ou ele teve bem brando, assim, os sintomas. E vai estar mais em relação à imunidade desse animal, né? Então, se a imunidade dele já está prejudicada, provavelmente ele já até vai direto para o neurológico mesmo, porque a imunidade dele está fraca. E aí, igual você falou da parvo, um animal com a parvo já seria uma porta de entrada, então, para outras doenças, né? Igual no caso da leishmaniose. A leishmaniose, ela destrói a imunidade também e faz com que os animais tenham outros sintomas. Então, por exemplo, às vezes o animal com leishmaniose tem sarna, só que essa sarna, ela é secundária, ela é oportunista, porque daí a imunidade do animal já está tão baixa que qualquer coisa ele pega. Aí essa fase que você falou do hemograma, tem a fase de leucocitose, né, que é aumento dos leucócitos, mas depois de um tempo, ela vai ao contrário. Vai ter situação que você vai coletar um sangue do animal com virose que não tem nada, tá? Assim, tem menos de 1.000 leucócitos, que o normal é de 6.000 a 17.000, né? Daí você coleta lá, tá baixo, não tem nem 500 leucócitos. Então, essa questão do hemograma, ela é meio relativa. Então, vai ter momentos que o leucócito está alto, em função de infecção secundária também, infecção em relação à resposta que você falou, né? Que no começo ele começa a batalhar ali, só que tem uma hora que não dá mais, né? Daí tem um aluno novo ali, Vitor José. Não tinha visto esse. Aí tem situação que, por exemplo, depois de um tempo, aqueles linfócitos, por exemplo, eles são destruídos. Então, acaba baixando. Então, vai ter uma curva, né? No começo da doença, ali na fase aguda, ela vai estar alta. Aí, depois de um tempo, ela começa a baixar. Então, dá para ver essas duas situações no hemograma de sinomose e parvo. E geralmente também na leishmaniose, igual vamos supor, também no caso a otite. Quando ela causa uma otite, igual um animal chegou com caso, ele chegou lá na clínica com otite. Então a gente fizemos um hemograma completo, mais bioquímico. Na alteração do hemograma, que a gente descobriu a leish, porque a proteína plasmática estava 9,6, eu acho, uma coisa assim, 9, não lembro, 9. E aí a gente pediu o teste de leishmaniose e ele testou positivo para leish. E ele só tinha uma otite, mas não tinha problema de pele, não tinha nada. Mas a alteração que a gente viu que a proteína plasmática geralmente é de 5 a 8, a dele estava 9 ou 10, eu não me lembro muito bem. E aí a gente pediu o teste rápido, aí deu positivo, aí fez aquele que foi para fora, também deu positivo. E assim, é um animal que só tinha otite, entendeu? E não tinha mais nenhum sintoma de nada. Tem 80% dos cães são assintomáticos para leishmaniose. Então é a mesma situação aí do Covid, né? Tem muitas pessoas que têm a doença, não desenvolvem sintoma. Agora, só para título de conhecimento, você sabe o nome desse termo quando você falou que a proteína estava alta? Proteína plasmática, você fala? Isso, como que é o termo quando está alto? Eu não sei. Você pode... Não, minha função é essa, eu sou professor, né? Você vai considerar que o animal tem uma hiperproteinemia. Certo. Beleza, aí vamos lá. Só que daí você falou que o PPT estava alto, né? 9. Você sabe por que na leishmania aumenta o PPT? Você fala porque a proteína tá alta? Não sei. Não sabe? sei motivo. Não. Bom, quando você pegar o hemograma amanhã, dá uma olhada que lá, depende onde vocês fizeram o hemograma, mas lá dependendo, eles fazem uma comparação entre as proteínas. Tem as globulinas e a albumina, beleza? Geralmente fica lá no rodapé do exame, se foi, dependendo onde foi feito. Aí, assim, a proporção de albumina e globulina, você acha que na leishmaniose aumenta a globulina ou a albumina? Professor, não faço ideia. Beleza. O que se aumenta na leishmania é a globulina, porque faz parte de uma proteína do sistema imune também, então aumenta as globulinas.
Então, se aumenta as globulinas, vai aumentar o PPT, que é proteína plasmática total. Então, se aumentou uma delas, vai vir elevado no PPT também. Só que é interessante quando você quiser, assim, por exemplo, sempre fazer uma comparação entre as proteínas, entendeu? Você dosa, então, a globulina e a albumina. Se a globulina vier elevada, mais que a albumina, aí você tem mais indícios que esse animal tem leishmania. Beleza? Porque a Porque também, globulina está relacionada com a leishmaniose. porque também, às vezes, um animal que está lá com as plaquetas baixas, se estiver a lerquiose, geralmente também pode dar uma bagunçada na proteína plasmática. Por que, então? Mesma coisa, por causa que a globulina, ela também está relacionada ali com defesa. Só que daí, no caso da erliquiose, pode ser que o animal não esteja comendo. E aí ele não está tendo albumina, entendeu? Daí a albumina que vai estar baixa, entendeu? E aí, por exemplo, tem várias situações engraçadas da rotina, né? Às vezes a gente fala pro tutor que a proteína deu alta. Ah, não, mas é porque eu dou ovo. Mas aí você tem que fazer essa comparação, entendeu? Se for a proteína alimentar, a albumina que vai estar alta, não a globulina. A globulina não tem nada a ver com a alimentação, é a imunidade do animal, certo? Agora, se a albumina estiver alta, quer dizer que esse animal está recebendo alta taxa de proteína alimentar. E aí tem outro termo, igual eu falei para você da hiperproteinemia, quando vem a globulina alto, você vai falar assim, que o animal tem uma hipergamaglobulinemia, certo? Então, na leishmaniose, para resumir, então, os animais, eles têm hipergamaglobulinemia, é um dos achados do hemograma. Certo? Vamos supor, o tratamento envolve, geralmente, da leishmaniose. Geralmente, tem animal que, vamos supor, que ela ataca sistema renal, hepático, causa, tipo, plaqueta baixa. Então, geralmente, na verdade, para a gente tratar um animal com leishmaniose, na verdade, a gente vai fazer hemograma, raio-x, ultrassom, para a gente ver qual aí, na verdade, vamos tratar os sintomas, na verdade, né? Se o animal apresentar problema de pele, a gente trata problema de pele. Se começar a atingir partes renais, a gente vai tratar renais. Então, geralmente, é bom sempre estar fazendo acompanhamento para que a gente possa saber o que a gente vai estar se tratando ali, né? Isso. O problema da leishmaniose é justamente isso, porque é caro, né? Não adianta você pegar um tutor lá e fazer um remedinho lá que não vai resolver. A leishmaniose, além dela ser um problema de saúde pública, né, em relação à zoonose, enfim, ela tem essa questão financeira, porque um animal tratado para leishmaniose, ele tem que ser assistido de 4 em 4 meses. Então, esse animal, de 4 em 4 meses, ele tem que fazer check-up, e aí inclui todos esses exames que você falou, hemograma, bioquímico, raio-x, ultrassom, e isso gera custos, né? Então, nem todo mundo tem uma condição para, de 4 em 4 meses, levar esse animal para acompanhamento. Mas aí entra em outro mérito, daí tem a questão do mérito de posse responsável. Se você pegou um animal, a partir do momento que você pegou um animal, você tem que saber que esse animal pode ter tudo. Ele pode ter uma doença grave, uma doença crônica, que você vai ter que custear isso, né? Então, é muito importante essa questão de posse responsável também. Então, a partir do momento que você adquire animal, você tem que estar preparado para tudo, né? É um filho ali, né? Verdade, concordo. E é isso. Mas hoje em dia, para leishmaniose, é assim, que a gente vai entrar nesses méritos daqui uns dias, mas tem medicamento que é leishmanicida, que ele mata a leishmania, porque a leishmania é um protozoário. Então é diferente de vírus. Vírus a gente não consegue eliminar vírus. Tem alguns vírus humanos que existe, por exemplo, o herpes vírus. Herpes vírus existem medicamentos que ajudam a diminuir o herpes vírus. Só que a maioria das viroses, elas não tem um tratamento pro vírus, né? A gente trata os sintomas, então a gente melhora a imunidade, melhora, por exemplo, a proteção imune, né? Então, por exemplo, brincadeiras à parte aí. Por que a pessoa está falando de vermectina, de cloroquina, enfim? Porque
Eles falam que essas drogas, elas ajudam a mascarar, proteger as células contra esse vírus, mas não que esses medicamentos matem o vírus, né? A ivermectina teve um trabalho in vitro, né, que mostrou ali que algumas doses conseguiram a destruição do vírus ali, mas é muito raro a morte de vírus, assim. Geralmente a gente trata só sintoma. Mas no caso da leishmaniose, que é um protozoário, a gente consegue, existem tratamentos que ajudam a eliminar a leishmania, que é um protozoário. Então, você sempre vai associar os tratamentos sintomáticos, igual você falou, com um tratamento específico para leishmania, que hoje em dia só tem um que é aprovado, que é a miltefosina. É o único aprovado para veterinário. Porque se vocês, por exemplo, tratarem com outras coisas, vocês podem ter o CRMV de vocês cassado, tá? Então, a única coisa que pode é a miltefosina, que é autorizada pelo Ministério da Agricultura, que é o MAPA, né? É o único que autoriza. As outras coisas, galera, não cai nessa. Óbvio que daí depois, quando vocês formar, cada um, né? Eu lavo minhas mãos, né? Certo? Cada um valorizando o seu CRMV. Sim, com certeza, né? Certo? Então, tá Mais bom, alguma certo. dúvida? Muito obrigado, viu, professor, pela... Imagina. Hoje foi rápido a aula, galera, porque era a aula inicial, mas daí depois, nos outros dias, a gente vai até... Terminando agora as perguntas 8h30, mas tá bom. Entenderam a aula hoje? Foi tranquilo? Sim. Professor, você acha que daqui a um tempo vai ter, tipo, uma cura total para leishmaniose? Então, isso aí é uma pesquisa também dos pesquisadores, inclusive, não sei se vocês conhecem, tem o André Luiz, que é um professor lá da UFMS. Ele é bem famoso em relação a leish, né? Doença por protozoário também é complicado. Por exemplo, a gente não consegue ter uma cura total, igual a Ehrlichia. A erliquiose, que é uma doença transmitida pelo carrapato, a gente não consegue ter uma cura total. Ela vai ficar escondida em algum órgão. Por exemplo, ela pode ficar escondida no baço, né? Então, a gente não consegue ter a cura 100%. A gente consegue eliminar o número de parasitas, né? Então, por isso que o animal fica bonito, fica gordo, perde aqueles sintomas horríveis que ele tava, ele volta a ser um animal normal, digamos assim, né? Normal entre aspas, né? Porque ele não era anormal, mas só ele volta a ser saudável. Porém, ele sempre vai ter a leishmania no sangue, ele sempre vai ter ela escondidinha em algum lugar. A gente nunca consegue, assim, zerar 100% protozoário também. Então, ele sempre vai ter a doença, só que assim, por isso que animal, então, com Ehrlichia, com leishmania, você sempre tem que melhorar a imunidade desse animal, porque qualquer situação de queda na imunidade, a doença pode voltar. Isso acontece muito na erliquiose. Tem tutor, por exemplo, que faz o tratamento pela metade, às vezes o animal fica bom, volta a comer e tal, porque o tratamento é longo, né, de 28 a 32 dias, e aí o cara não quer fazer mais, né? Melhorou o animal, tal, mas depois de um tempo a doença volta e ela volta assim ferrando, porque é comum isso, tá? No caso, a Ehrlichia é uma bactéria, tá? Eu falei do protozoário, mas a Ehrlichia é a mesma coisa, ela não consegue ser eliminada 100% do organismo, ela sempre pode estar presente ali, em alguns órgãos. Certo? Porque no caso da leishmania, ela fica em órgãos linfáticos, né? Que é, por exemplo, linfonodo. Então, é impossível conseguir 100% da eliminação. O que a gente consegue, igual eu falei, é diminuir o número de parasitas. Então, a gente consegue até mesmo, num teste sorológico, às vezes, dar negativo. Então, tem muito disso. Às vezes, o cara fez um tratamento para leishmania, coletou o sangue, vamos ver como é que tá. Aí, deu negativo. Beleza, isso é ótimo. Quer dizer que ele eliminou ali o número de parasitas e tá uma contagem bem baixa, que nem dá positivo. Certo? Então, a mesma coisa, só que sempre vai ter a doença. Entendi. Beleza? Como eu faço meu mestrado em Ciências da Saúde, eu tenho contato com médicos, farmacêuticos, enfim.
O próprio HIV, galera, hoje em dia tem os tratamentos, né, o coquetel e tal, e as pessoas que se cuidam, fazem o medicamento certinho, elas conseguem negativar para o vírus. O número de cópias lá de vírus, ela é tão pouca que a pessoa nem transmite mais, nem tem esse risco de transmissão. Só que a pessoa a vida inteira vai ter o vírus, né? Ela não vai ser eliminada o vírus. Ela, por enquanto, não existe ainda nenhum tratamento 100% contra o vírus. Só que ela consegue não transmitir mais. É a mesma coisa da leishmania. A leishmania, então, depois que você diminui essa carga parasitária, o animal nem transmite mais também. Só que a vida inteira ele vai ter a doença, entendeu? É que é relativo quando a gente fala doença. Doença é quando o animal está realmente doente. Ele vai ter a presença, então, do protozoário. Não que ele vai estar doente, né? Ele vai ter a presença do protozoário, mas vai ser um animal normal, sem sintomas, sem nada. Eu falo bastante, né? Beleza, galera? De boa? Acabou? Mais alguém? Acabou. Acabou, mais alguém? Pode mandar aí, galera, que é assim que a gente aprende mesmo. Só para falar em questão do vírus mesmo ali, para todo mundo já está enjoado de escutar mesmo do coronavírus, mas quero deixar uma para falar. Igual em questão mesmo do Covid, eu tive contato com 4 pessoas que positivou, né? Na verdade, uma pessoa positivou no meu trabalho e eu também atendo em Douradina. Então, eu tive contato com 2 pessoas em Douradina que positivou. Eu fiz o meu teste com 10 dias depois que eu tive alguns sintomas, eu fui, só que o meu deu negativo. Só que na minha casa, todo mundo, tipo, acho que pegou, porque todo mundo, tipo, minha mãe perdeu o palatal, o olfato, a minha irmã também e meu pai. Só que, tipo, meu teste, eu fiquei, tipo, uns 4 dias ruim. Só que daí eu fiz com uns 8 dias e aí o meu deu negativo. Só que eu fiquei com todos os sintomas do Covid. Só que, tipo, como que eu fiz o teste rápido, pode ter dado um falso negativo também. Porque o meu cunhado que fica em casa, geralmente ele fez o do nariz, aquele que, sabe? Do suave, né? Uhum. E o dele positivou. E ele, tipo, fica aqui em casa. O seu foi sangue, né? Foi sangue. Beleza. Qual é a diferença? O seu, você fez um teste rápido, digamos assim, que é um teste imunocromatografia, tipo um teste sorológico, né? Esse teste, ele tem esse risco de falso positivo, falso negativo. Agora, o que o seu cunhado fez o SWAB, ele fez o PCR. O PCR, ele pesquisa o DNA do parasita. Então, ele é mais específico, digamos assim. Tá? Então, a chance de dar um falso negativo no PCR é menor do que o do sangue. Só que assim, eu não tive febre, eu não tive nada, só fiquei uns 3 dias, me deu uma dor de cabeça, fiquei com uma dor de cabeça muito forte, aí eu fiquei, tipo, meio ruim, assim, meio pra comer, às vezes não queria comer muito, essas coisas assim, mas foi uns 4, 5 dias, aí eu já me arribei de novo, sabe? Só que aí agora ficou ruim. Não, tem que se cuidar, vixe. Deus me livre. Tem que se cuidar aí. Só que isso daí já vai fazer uns 20 dias atrás, entendeu? Então, tipo assim... Não, o pior já passou, né? Tem que ter fé, né? Porque o problema é que fala que tem a chance da reinfecção, né? Mas não pensa nisso, não. Pensa positivo. Tipo assim, tudo... Deus sabe, né? Igual eu falei, eu trabalho na clínica, na parte da clínica, então eu atendo muita pessoa. Então, tipo, mesmo eu me cuidei muito, eu não ficava sempre com máscara, tudo, mas... Né? Beleza. Não, mas agora é se cuidar. Beleza, galera? Então, finalizamos. Aí essa aula, como eu falei, vai ficar gravada. Daqui a pouco eu disponibilizo o link para vocês. Tá bom. Falou? Bom, professor, boa noite. Boa noite, galera. Até mais. Até mais. Até mais, professor. Falou.